Olá, meu povo! Nós estamos mais uma vez aqui no podcast Meditox. Saudade de vocês. Fazemos isso para vocês. Dedicamos para vocês essa oportunidade de atualizar, de ver o que há de mais moderno na saúde da cidade de Santarém e também para todas as regiões. Hoje o tema é maravilhoso, acho que é um tema palpitante, vai trazer muitas dúvidas e eu tenho certeza que vocês vão ficar maravilhados. Nós temos 2 convidados assim, ilustres convidados. Foi muito difícil trazê-los aqui para falar sobre esse tema e a gente está muito feliz por estar aqui. É o Dr. Tiago Aguiar, que é o médico gastroenterologista, com mais de 20 mil endoscopias, CEO, empreendedor da Amazon Vita, uma clínica que tem um viés voltado para o trato gastrointestinal, digestivo, câncer do intestino, mas também trabalha com obesidade. Ele foi um dos pioneiros na utilização do balão intragástrico. Foi um prazer enorme, doutor Tiago, o senhor estar aqui, e aceitar o nosso convite. Prazer é todo nosso, na verdade é uma honra estar aqui nesse podcast que já vem se destacando na cidade com conhecimento de qualidade e falar de um tema muito importante que é a obesidade, tirar dúvida dos pacientes. A gente sabe que hoje é uma pandemia de obesidade, todas as consequências que a obesidade leva, e nós na Clínica Amazon Vita, junto com o Dr. Luiz Otávio, com a doutora Catrina, hoje somos referências, tanto no tratamento com balão gástrico, com as outras ferramentas, de emagrecimento que a gente tem. Então, um prazer. Olha, isso é bastante palpitante, né? Por que usar o balão gástrico? Por que usar a canetinha? Então, nada mais maravilhoso para essa discussão do que a doutora Catrina, que é especializada em nutrologia. Isso é uma especialidade que ela vai falar, porque existe muita dúvida. Nutrologia, doutora, nutricionista, o que é isso? As pessoas não conhecem direito, não sabem diferenciar uma especialização de uma profissão que é médica, outra não médica. Então, depois a gente vai bater um papo. Então, a doutora Catarina, ela tem uma especialização na área de emagrecimento, trabalha com pacientes acima de 40 anos, no rejuvenescimento. Então, ela vai trazer assim, muitos temas interessantes para a discussão. Então, eu tenho certeza que vocês vão ficar maravilhados. Então, eu gostaria de agradecer a senhora ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje participando desse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no podcast de vocês, que já é consolidado, já é bem conhecido na região. Agradeço pela oportunidade de estarmos aqui e poder conversar um pouco mais sobre emagrecimento, sobre as ferramentas, sobre mitos, sobre verdades. Olha, isso é interessante. Mitos, verdade é algo palpitante, né? Eu adoro mitos e verdades, viu, doutora? E eu gostaria, antes da gente começar esse bate-papo, agradecer a VF7 Agência, que sem ela a gente não estaria aqui. Ela que dá o nosso apoio, que faz com que tudo isso aqui aconteça. É uma agência que é focada no marketing médico. Ela tem especialização nisso, ela conhece o mercado e ela pode te ajudar a você desenvolver a sua atividade médica e colocar para as pessoas o que você faz, como você faz e, dessa forma, destacar o seu serviço. Então, a VF7 é uma agência que nos ajuda na realização desse podcast, também nos ajuda na área profissional e pode ajudar você. Eu gostaria também de agradecer a SOS Otorrinos, a sua clínica 24 horas aqui na cidade de Santarém. Você que tem uma criança que bota um corpo estranho no ouvido, no nariz, um sangramento nasal, pois é, isso pode acontecer em qualquer momento. Pois é, a SOS, ela tem um atendimento 24 horas. São 7 dias por semana, 30 dias por mês e 365 dias no ano. Sábado, domingos e feriados. Olha que coisa bacana. Pois é, nós funcionamos no Centro Clínico João 23, ali coladinho com o Hospital João 23, que é quem nos dá esse respaldo para esse atendimento 24 horas.
Queria agradecer também ao posto Pérola Beer. É mais do que um posto, ele mima você. Gasolina, óleo diesel, todos com total confiança, não tem nada batizado. Então, é um posto de total confiança em que você pode abastecer o seu carro e, além disso, ele mima você através de serviços de qualidade que você pode utilizar. Queria agradecer também a Pérola Beer, Bar e Conveniência. Eu não sei se você já teve a oportunidade, eu já tive a oportunidade de ir lá, é maravilhoso. Você que tem sua criança, você que quer fazer um aniversário, o seu, de sua criança, você pode fazer lá. É um local maravilhoso, música ao vivo, chopp gelado, uma gastronomia maravilhosa. Pois é, fica a 4 quilômetros do Alter do Chão. É uma boa opção. E sem dúvida nenhuma, eu gostaria de agradecer a Nádia Azevedo, porque sem ela a gente não poderia estar inaugurando o nosso podcast dessa nova fase que nós estamos vivendo. Então, Nádia, você foi maravilhosa. E você que está aí, chegando no final do ano, você quer dar uma repaginada na sua casa? Pois é, Nádia Azevedo, vá lá. Ela tem coisas maravilhosas, lindíssimas para você. Tenho certeza que você vai amar. Bom, agora eu gostaria de tirar as dúvidas. Eu acho que esse tema é um tema extremamente palpitante com a doutora Katrina e o doutor Tiago. Emagrecer. Você se acha gordinho? O que é gordinho? Doutor, doutora, como é que eu posso fazer essa classificação? Eu sou gordinho? Como é que a gente tem alguma fórmula da gente ter esse conceito? Sou gordo? Não sou gordo? Doutora Katrina. Então, doutor, antigamente usávamos muito o IMC. Só que dependendo da composição corporal do paciente, ele não é válido, né? Se for um homem musculoso, no IMC vai parecer que ele tem um sobrepeso ou uma obesidade. Então, mais válido seria a gente levar em conta o percentual de gordura, a composição corporal, avaliar a quantidade de massa muscular, a quantidade de gordura, e assim conseguir entender se aquela composição é saudável ou não, avaliando os parâmetros para cada paciente. Homens e mulheres têm parâmetros diferentes. Às vezes nem percebem que estão engordando e às vezes pensam que é normal estar naquele peso. Na verdade, a obesidade, ela imprime um risco, um fator de risco para diversas doenças silenciosas que eles nem percebem e, por falta de conhecimento, aquilo vai passando, evoluindo, aumentando. Então, o aumento da circunferência abdominal pode predizer que ela tem uma gordura visceral que tem todo aquele contexto metabólico, resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes. Então, apesar de o peso ser aquela medida universal para delimitar e o IMC junto com a altura, não é só isso. A composição corporal, um estudo bem feito, seja por um aparelho, seja por uma questão manual, que geralmente nutricionistas, personal trainer fazem, vão definir essa composição de gordura que vai ter esse limiar. E ele vai classificá-lo e vai definir o risco que ele tem de um conjunto de doenças que podem vir a ter, né? Devido a estar acima do peso. Isso é muito importante, porque a gente começa a entender que a obesidade ela não é só uma questão estética, né, doutora Katrina? É uma questão de saúde também. Muito longe disso. Na verdade, a obesidade é uma doença metabólica, é uma doença crônica que muitas vezes o paciente ou acaba negligenciando ou acaba, por vergonha, por timidez, não tratando, deixando para lá, negligenciando. Ai. Isso é interessante a gente pensar nisso, porque o que acontece? Hoje eu vejo, né, diferente de algum tempo atrás, é que hoje se fala sobre a obesidade, né? Hoje a gente vê
que as próprias mídias, elas abordam muito essa questão do peso, do sobrepeso, e isso talvez até facilite um pouco essa ida do paciente ao consultório de vocês. Porque antes ele se sentia, às vezes, um tanto quanto rejeitado pela sociedade, ou porque não tinha um acesso. E é importante você saber que aqui mesmo na sua cidade, Santarém, na Amazon Vita, você tem dois grandes profissionais, a doutora Katrina e o doutor Tiago, que trabalham com isso, trabalham com emagrecimento. Olha que coisa maravilhosa! Então você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, vocês, meu Deus, como é que eu faço? Eu vou a São Paulo, eu vou a Belém, eu vou a Manaus. Não, não, não. Você tem aqui mesmo. Então, eu acho que isso, doutor, é algo importante que a gente inaugura através da iniciativa de vocês. E também o próprio podcast vai desmistificando na cabeça deles esse preconceito. Porque não deixa de ser um preconceito, né? O que vocês acham? Vocês que têm essa experiência de atender o paciente, que chega até vocês, né, com queixa. Eu acho que ele não chega assim, doutor, eu sou gordinho aqui, eu vim porque eu sou gordinho. Eu acho que ele chega meio, doutor, eu tô vindo aqui porque minha mulher tá me trazendo, ou um amigo fez, né? Então eu acho que. Sim, na maioria das vezes, principalmente os homens, geralmente é a esposa que arrasta. Sim. Ele chega, a primeira pergunta que eu faço é o que lhe trouxe, o que você deseja, que resultado você espera. Ele diz, não, quem me trouxe foi a esposa. Eu vim porque ela disse que eu estou precisando emagrecer. Sim. E o que a gente tem que levar em conta é que isso é uma doença crônica, não é só um momentâneo, é uma doença que tem que ser levada a sério. Ela traz muitos riscos metabólicos, riscos, inclusive, a gente hoje em dia sabe que maior incidência de doença oncológica Sim. vem através da obesidade, do excesso de gordura, que é extremamente inflamatório. E sem falar na questão da autoestima, né, doutora? A gente sabe que muitas vezes, até por uma questão profissional, né, às vezes isso impacta no paciente, né, no nosso cliente. Eu não gosto muito dessa palavra paciente, eu acho melhor cliente, porque às vezes ele perde uma promoção, né, ele deixa de exercer uma atividade que vai trazer não só um bem-estar psicológico, mas financeiro também. Então, isso é algo que muitas vezes o paciente ele fica meio perdido. Então, eu acho que esse acolhimento que vocês fazem, né, muitas vezes dando a ele opções, que a gente já vai falar sobre essas opções, você acaba trazendo ele para uma realidade que é factível, que acomete outras pessoas e que, assim como ele está ali, outras já tiveram e adquiriram o seu resultado. Isso é para você. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, é uma grande oportunidade de você perder esse preconceito, de você, né, deixar de achar que aquele problema não é seu, é do outro. Não, é seu. E você tem aqui mesmo em Santarém, você pode resolver. Na Amazon Vita. Nós temos dois grandes profissionais que trabalham basicamente com emagrecimento. Então, eu queria ouvir do doutor Tiago essa questão do emagrecimento. Como é que vocês abordam o paciente? É o paciente que decide? Não, eu quero, doutor, colocar. Aliás, eu gostaria primeiro de saber quais são as opções que vocês, né, informam ao paciente. E depois dessas opções, é o paciente que decide, vocês é que traçam um caminho para o paciente, para aquele tipo ou aquele biotipo de paciente? É muito importante a gente entender o caso do paciente. Até pegando o gancho do que a Katrina falou, como a Katrina é nutróloga, então já tem essa questão de uma médica especializada em emagrecimento. Mas eu pego muito no consultório como gastro, que o paciente tem um refluxo refratário, ele tem uma gordura no fígado, ele tem uma condição que a gente sabe que
tem um braço da obesidade. Sim, Só que ele não relata isso. Não, eu estou acima do peso. Não é a queixa dele. sim. Então a gente vai identificando nisso e uma das opções de tratamento nesse contexto dele é tratar a obesidade. Eu Perfeito. só vou entender o que eu vou tratar primeiro para preparar o terreno. E a gente sabe que no tratamento da obesidade é uma escadinha. É uma escadinha que vai depender do nível que aquele paciente se encontra. Se ele nunca tentou nada, ele vai ter que mudar os hábitos, né? E fazer atividade física, se ele não fez nada. Então a gente orienta isso. A gente sabe que é um caminho mais demorado. Mas geralmente, quando chega com a Catrina, ou quando chega comigo, porque ele quer saber mais sobre o tratamento de balão gástrico, que no caso a gente é especialista, é um paciente que já tentou inúmeras formas de emagrecer, sejam as tradicionais, sejam as fórmulas mágicas da internet, que são até arriscadas. Sim. Sou gastroenterologista, cuido do fígado, já peguei inúmeros casos de pacientes que tomaram chás milagrosos Sim. que são hepatotóxicos, Sim. que influenciaram não só no fígado, ou podem influenciar no estômago, gerando dor, desconforto. Então, nesse caso, a gente identifica e a gente entende em que fase da obesidade o paciente está. No meu caso, como eu trabalho tanto com balão, a gente tem a possibilidade da ferramenta, que é inovadora, que é a tirzepatida, que a Catrina pode falar bem mais Sim. com solidez do que eu, né? Por ser mais capacitada, mas todos a gente tem conhecimento. Então a gente vai entender o caso do paciente. Então um balão, né, que eu trouxe aqui, né? O balão é uma prótese de silicone ultra resistente que a gente aloca dentro do estômago através da endoscopia. É um procedimento minimamente invasivo, dura em torno de 10 a 15 minutos a colocação, sem cortes, sem cirurgia. E ele vai preencher o espaço do estômago e vai fazer com que um efeito mecânico impedindo que o paciente coma mais, simulando que o estômago está cheio. Ele vai empurrar as estruturas do estômago, também gerando produção de hormônios que dão saciedade. Sim. Então, geralmente, a indicação do balão está no sobrepeso, acima de 27 mc, que é essa contínua, até a obesidade grau 2, ou seja, MC que vai até 40. Depois dos 40, que tem aquela obesidade grave, que geralmente a indicação inicial é de cirurgia bariátrica. Mas, Catrina, parece que isso está mudando, né? Essas canetas, né? Emagrecedoras, Mágicas. mágicas, elas estão mudando o paradigma do tratamento da obesidade. Eu confesso que em alguns pacientes que desejam perder 10 quilos, 15 quilos, o balão gástrico, apesar de estar lá em bula, que é obesidade grau 1, sobrepeso, é a indicação inicial, nesses casos, talvez a canetinha ela seja mais indicada. Tanto pelo custo-benefício, pela efetividade. Então, existe uma mudança recente dessa indicação, principalmente por mim, né, em relação ao balão, pensando no melhor para o paciente. Sim. O melhor é o desfecho do paciente. A gente já tem mais de 100 pacientes com balão gástrico, com resultados maravilhosos de emagrecimento, mas cada caso é um caso. A Catrina tem a experiência dela com esses pacientes também, que ela já cuidou de muitos pacientes do balão, mas o que eu percebo que o paciente quer, ele quer a melhor solução, no menor tempo possível Sim. e da melhor forma possível. Isso serve para qualquer tipo de serviço, não só na área da Sim. saúde. Mas a tirzepatida, que é o Mounjaro, ela consegue promover resultados excelentes com menos efeito colateral. Doutora, então, entrando nessa questão das canetinhas,
eu gostaria que a senhora, assim, desse uma ideia para quem nos ouve, quem nos assiste, como é que essa caneta surgiu? Porque a gente sabe que a indicação dela era outra, né? E como é que o que que o paciente, o cliente pode esperar? E a importância da nutróloga, que é a senhora. Porque a gente vê hoje até farmácia, outro dia eu vi o veterinário prescrevendo, lógico que foi para cães, viu gente? Calma aí. Mas o que eu quero dizer é que assim, a gente fica meio assustado com tudo isso. Então eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essas canetinhas e o Então, que é de mito, o que é de verdade. falando sobre a história da evolução delas, tudo começou com a liraglutida, que usávamos há um tempo atrás, e era um pouco mais difícil esse resultado, não era tão eficaz como nós temos agora. Tanto que depois da criação, do desenvolvimento da tirzepatida do Monjaro, o primeiro ano na história do mundo em que a obesidade começou a retroceder foi esse Olha. ano. Então, é uma notícia sensacional, é algo que nem era esperado pelo mundo. Tudo começou com elas tratando a diabetes. Como esses pacientes emagreciam com bastante qualidade, ela começou a ser estudada na obesidade. Isso evoluiu com grande qualidade na Saxenda, na semaglutida, que é a famosa Ozempic. Sim. O Ozempic hoje em dia tem o nome de Wegovy, né? Eles mudaram a caneta que serviria para obesidade e agora a gente também conta com a tirzepatida, que comercialmente também é chamada de Monjaro. A diferença entre elas: a semaglutida é um análogo de GLP-1, um um hormônio enteroendócrino responsável pela sensação de saciedade, que diminui o esvaziamento gástrico, melhora o emagrecimento, porque o paciente passa a sentir mais saciação, satisfação durante a refeição e mais saciedade, satisfação entre as refeições. E ele teve um excelente resultado até que surgiu a tirzepatida, a Monjaro. Então, o Monjaro, a diferença dele é que, além de ser um análogo de GLP-1, ele também é um análogo de GIP. O que seria isso? Outro neuroreceptor enteroendócrino que também proporciona a sensação de saciedade. E qual a diferença? O análogo de GIP, como ele funciona? Ele tem um efeito maior até no tecido adiposo. Então, muitos pacientes no início do tratamento sentem até uma sensação de dor na gordura, porque ele tem um efeito termogênico também no tecido adiposo. Então, Interessante isso. é maravilhosa, assim, ela é um divisor de águas no mundo. Vem coisa nova, mais interessante ainda, mas por enquanto não está no mercado. E quando vocês estão diante de um paciente que tem indicação do emagrecimento, a senhora que é especialista, a primeira opção, como é que a senhora monta aí essa estratégia, até para tirar esses fakes e verdades que a gente vê? Como é que a senhora monta essa estratégia? Porque assim, o paciente a gente percebe que, como o doutor Tiago falou, ele vai para um casamento agora no final do ano, então ele quer hoje começar a perder 30 quilos, né? Mas como é que se monta isso aí? Porque, inclusive, eu queria que a senhora aproveitasse a oportunidade e falasse dentro dessa sua resposta a questão do papel da nutricionista, porque as pessoas fazem muita confusão de nutrólogo e nutricionista. Então, eu queria que a senhora abordasse desde essa questão que envolve a dieta e tal, assim, Tá. montasse uma estratégia. Uma das primeiras coisas que eu converso com o paciente é que, independente da medicação, do procedimento, da estratégia que nós vamos escolher para esse paciente, lógico que também eu tenho que levar em conta o poder aquisitivo desse paciente, isso é algo que me preocupa. Não adianta eu prescrever a medicação mais cara se aquele paciente não tem a condição financeira para aquilo. Então, algo que eu priorizo é o paciente entender que esse é um método que vai facilitar
o resultado, porém, se ele não cuida da base, Sim. esse resultado vai ser atingido, mas vai ser perdido a longo prazo. Então, algo que eu sempre converso com os pacientes é que, cuidando da base, dieta, exercício físico, gerenciamento de estresse, sono e modulação intestinal, o tipo de flora intestinal que esse paciente desenvolve, a longo prazo, usar essas canetas não vai ser algo tão obrigatório. Usar esse medicamento não vai virar a única estratégia para esse paciente se manter emagrecido. Entende? A gente tem que levar em conta que, sim, se o paciente tem obesidade, se ele tem essa doença crônica, para a gente manter esse emagrecimento, existem estudos científicos que dizem que a gente precisa manter um peso inferior mais de 18 meses. Porém, como manter esse peso inferior se ele não mudar o estilo de vida? Perfeito. Sem mudança de estilo de vida é impossível. Então, assim, lá na clínica nós contamos com nutricionistas também, que nos auxiliam, porque eu não dou conta de fazer toda a parte metabólica, de exames, avaliar tudo, fazer a prescrição e ainda fazer a dieta desse paciente. E Até, nem sou até porque, especializada doutora, nisso. é uma ação multidisciplinar. É Exatamente. importante que você saiba que emagrecer não é uma mágica, né? Não. Tem todo um processo e outros profissionais envolvidos nessa questão, né? E extremamente importante. Por isso, eu sempre converso com o paciente que, além do exercício físico, algo muito importante também é o gerenciamento de estresse. Muitas vezes eu peguei pacientes grandes obesos que essa evolução para a obesidade aconteceu através de um trauma emocional. Pacientes que foram estupradas, pacientes que perderam pai. Sim. Isso tem que ser levado em conta. Então, a visão do psicólogo, muitas vezes do psiquiatra, Sim. é muito importante. Então, a diferença entre o nutricionista e o nutrólogo. O nutrólogo é um médico especializado na nutrologia, nós atuamos na parte laboratorial, medicamentosa, e eles ficam mais com a parte metabólica em relação à prescrição da dieta, a orientação nutricional para esse paciente. Então, isso é importante. Eu achei muito interessante isso que a doutora Catarina falou, para vocês entenderem que a obesidade é algo que exige uma tarefa multidisciplinar. São vários profissionais envolvidos. É óbvio, o nutrólogo, ele tem um papel fundamental, porque ele vai ser o capitão da equipe, né, doutora? Ele é que vai nortear quais são os próximos passos e que passos serão dados. Mas a gente precisa entender que o paciente precisa de um apoio psicológico, o paciente precisa de um nutricionista, como a doutora falou, porque ele vai lidar com dieta. E a dieta, né, doutora, tem muito a ver com gosto, né? Então, a gente via antigamente umas dietas que, meu Deus do céu, era difícil suportar eternamente aquela dieta. Ou seja, a pessoa ia ter o famoso efeito sanfona. Ele ia passar pelaquela dieta, ia emagrecer, mas daqui a pouco ele ia voltar a comer aquelas coisas que ele prazerosas, né? Porque afinal de contas, comer é um grande prazer, né, doutora? Sim. Eu sempre converso com os pacientes que eles perguntam o que eu não posso comer, o que eu não posso beber. Eu acredito que a visão não é essa. Acho que você tem que entender o que é caloria, entender quais são os alimentos que não são tão bons para o seu objetivo e ponderar e se permitir quando necessário, não se obrigar. Eu acho que assim, a gente tem que levar em conta que restrição leva a compulsão. Sim, Então, de vez em quando, nunca matou ninguém, sim. entende? A minha preocupação não é proibir alguém de algo, é você entender o que aquilo está te atrapalhando no resultado e se permitir com moderação, Perfeito. entende? E quando a senhora falou em relação, nessa avaliação que a senhora faz preliminar do seu paciente, eu gosto mais da palavra cliente, mas do seu paciente, é, com certeza também a senhora leva em conta ou as patologias que ele já tem, né? E eu gostaria que a senhora abordasse assim, quais são as patologias que a senhora identifica no seu consultório mais frequente nesse paciente que obeso que procura a senhora?
É muito frequente, gente, já, assim, eu perceber que o paciente já vem com uma resistência à insulina. Muitas vezes o paciente só avalia a glicemia, nunca avaliou hemoglobina glicada, nunca avaliou insulina basal. Então, esse paciente, por avaliar a glicemia um dia ou outro na vida, ele acredita não ter resistência à insulina, não sou diabético, não sou pré-diabético, e muitas vezes o que a gente avalia antes é a insulina basal. O pâncreas está lá desesperado, liberando um monte de insulina para dar conta daquela carga glicêmica que ele está jogando no metabolismo e ele não tem a noção de que aquilo está acontecendo. Esses dias eu peguei um caso absurdo. Eu peguei um paciente jovem, 34 anos, com uma história de triglicerídeo acima de 4.000. Eu achava que não era possível aquilo. Ele falou, doutora, quando eu entreguei o meu. Quando o laboratório estava coletando meu sangue, ele ficava todo amarelo. Ele não ficava vermelho. Ele coalhava. Ele falava assim. Olha que coisa. E ele era obeso. Oi? Ele era obeso, o paciente. Não era, tinha uma história familiar, lógico, ele tinha uma obesidade grau 1, não era um grande obeso, e com uma dislipidemia horrorosa e triglicerídeos assustador. E jovem, E 34. jovem. Doutor Tiago, quando a gente identifica no paciente, né, a doutora Catrina faz a avaliação dela, eu não sei se vocês têm esse fluxo, o paciente passa por ela, vem por você, ou o paciente, não sei como é que funciona isso. E o paciente, por exemplo, tem algum momento assim que você consegue identificar, não, esse paciente ele é melhor ser tratado pela nutróloga, não, esse paciente, ou ao contrário, vocês têm esse fluxo, essa discussão, o paciente, vocês têm essa integração, melhor dizendo, na abordagem desses pacientes que precisam e querem emagrecer? A Catarina é especializada, né, no tratamento de obesidade. A agenda da Catarina é muito cheia, né? Então, a gente encaminha os pacientes para ela, discuto os casos com ela. Se for um caso que eu vejo que é a necessidade do balão e de uma parceria com ela, por ser um caso mais difícil, a gente discute, a gente tenta ofertar para esse paciente a consulta com ela dentro desse programa de tratamento. Se for um caso de obesidade inicial, geralmente no público feminino, que é o foco da Catrina, principalmente mulheres acima de 30, 35 anos, tem todo um contexto hormonal, pós-gestacional, geralmente mães, né? Sim. Então a Catrina ela tem essa expertise maior, né? Um caso de obesidade, uma obesidade sem tantos fatores mais complexos, que a gente sabe num contexto geralmente homem ou pessoas mais jovens, né, a gente consegue conduzir de uma maneira adequada e ofertar a partida ou o balão, se for um grau. Eu posso usar os dois, doutor? Pode, tem estudos validados, né? Com balão e Mounjaro, balão e Ozempic. Para você ter uma ideia, percentualmente o balão consegue oferecer uma perda de 18% de peso inicial em 6 meses. A gente usa o balão SPATS, que é um balão ajustável, que eu consigo aumentar o volume dele entre o 4º e o 6º mês. Olha. E eu consigo ganhar mais 5 a 10% de perda, chegando aos 30%. Imagine quando a gente coloca a tirzepatida, que eu consigo chegar até a níveis semelhantes à bariátrica, né? 35%, 40%. Então, é sim uma ferramenta muito poderosa. Quando a gente fala de emagrecimento, a perda de peso, ela não é um gráfico em decrescente, né? Vai perdendo peso conforme o tempo.
a perda de peso, ela vai perdendo, chega no platô, perde de novo, chega no platô. Então, esses ajustes finos que acontecem na perda de peso, pode ser utilizado a questão da abordagem psicológica, abordagem nutricional, abordagem do reajuste do balão, abordagem com as canetas, e sim, com todo esse acompanhamento. Então, é uma possibilidade muito interessante conciliar tanto o balão com a tireopartida. E a gente usa muito a tireopartida no pós-balão, porque ele faz como se fosse uma terapia ponte. O paciente ele tem um receio de tirar o balão e voltar a engordar. Ele sente uma segurança com o balão. Nada impede da gente colocar um outro balão conforme a necessidade. Não tem pacientes que já ficaram com o balão 5 anos, não com a gente, claro. A gente tem um relato de um paciente que perdeu 65 quilos com balão e a gente colocou 2 ciclos de balão, ou seja, 2 anos com balão e ele perdeu nesse total 65 quilos. Então ele sente uma segurança porque ele vai ficar saciado e o balão permite ele sustentar e manter aquela perda de peso. Só que agora com a tireopartite a gente faz com mais segurança essa ponte, até para ele construir hábitos. Sim, sim. Construir hábitos e mudar o estilo de vida. Na verdade, os 12 a 18 meses, que os estudos falam, é mais nessa... O que eu vejo? É uma mudança do estilo de vida, uma troca da flora intestinal, né, que influencia muito a gente. Hoje em dia, a flora intestinal ele é o gatilho entre o ambiente e os genes e todas as mudanças corporais. A gente vê na farmácia, tem probiótico para obesidade, probiótico para diabetes, probiótico para lipídios, né? Mas exige um tempo. E hoje a gente vê que conciliar as duas propostas de tratamento é muito interessante. Claro que tem paciente que só precisa de um empurrãozinho. Talvez 3 meses de tratamento com a tireopartite já influencia bastante no objetivo dele. Mas tem pacientes que precisam perder 20, 30 quilos. E a gente sabe que tratamento clínico tradicional não é suficiente. Dieta, exercício físico não é suficiente. Precisa de um empurrão. E ter um profissional capacitado para orientar e guiar esse caminho que faz toda a diferença. A gente estava falando, puxando um gancho para um outro tema. Você já atendeu, talvez você já foi, eu já fui no nutricionista, sei lá, 5 anos. Uma das maiores dificuldades que a gente encontra, um paciente encontra, e eu já fui paciente do nutricionista, é seguir a dieta. Sim, sim. Seguir a dieta não no sentido de ficar monótona, é de você comer algo, passar 2 horas e sentir fome. Só que aí está lá escrito que você tem que comer só daqui 3 horas. Aí você não segue. Então o balão, a caneta, permite você sustentar uma saciedade capaz de você seguir qualquer dieta e qualquer planejamento. Capaz de você seguir um objetivo delineado para você conseguir seu resultado. Qual é o resultado? Ganhar músculo? Qual é o resultado? Perder peso? Ou fazer os dois? Ganhar músculo, perder peso? Com a vantagem de algo que a gente usa muito em medicina, principalmente nos hospitais, de titular dose. Eu consigo ajustar, fazer um ajuste fino. Coisa que às vezes é difícil fazer com o Mounjaro que está vendendo na farmácia. Recentemente, um colega médico, ele está tomando Mounjaro de 5 miligramas. A gente pode falar o nome, né? E ele foi jantar com a gente num contexto, né, de amigos e tal, e não comeu nada. Com uma cara de sofrimento. Não estava sendo acompanhado. O médico adora se automedicar. Ele mesmo prescreve para ele.
Aí o que aconteceu? Tu não vai comer? Não, eu tô com Monjaro de 5 miligramas, só que não tem a dose de 2,5. Então eu não quero parar de fazer, mas eu também não quero deixar, e não quero deixar de fazer. Não quero, eu quero continuar. Aí olha, isso daí totalmente inadequado. Existe a necessidade de um ajuste fino da medicação. Que a tisepatida, que a gente tem na clínica, tem numa ampola, e eu posso fazer uma dose ajustável conforme a necessidade daquele paciente, daquele cliente, para ele poder fazer uma espécie de desmame, porque a melhor dose é aquela conforme o objetivo daquele momento, daquela fase do tratamento. Todo tratamento tem a fase do diagnóstico, a Catrina pede os exames, eu peço os exames, eu tenho que entender quais são as doenças de base desse paciente, se eu passar de hepatite vai piorar a gastrite, que é um ponto que a gente pode falar, né? Sim. Depois. Vamos entrar já nas complicações. Depois a gente vai fazer a manutenção, que é o foco do objetivo dele, a velocidade de perda, porque é muito importante perder peso. Quando você consegue uma certa velocidade, que é que a nossa experiência de 7 anos com balão nos demonstrou, o paciente fica mais motivado. Quando, apesar de estar lá escrito que a perda é mais lenta e gradual, é mais sólida, mas a gente sabe que a motivação de uma perda rápida melhora a autoestima, melhora a motivação, melhora a disposição para continuar treinando. Vários variáveis que fazem ele empurrar ele para frente. Então é muito importante ter esse planejamento, tanto do tratamento como planejamento do desmame, que eu falei do colega médico, que não estava fazendo o desmame adequado, e eu ofereci, olha, faz uma dose menor, testa, que é algo bem interessante para se fazer. Isso é importante para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, porque a automedicação, a gente já vê aí até na internet aí, já as canetinhas prontas, as dosagens, né? Às vezes até vendendo de forma, eu diria até ilegal, porque a partir do momento que você usa uma medicação que não é prescrita, isso deixa você numa situação de risco, né, doutora? Porque a gente já vai falar de algumas complicações, umas mais, outras menos, mas a gente percebe que o fato do paciente não ter o acompanhamento médico, isso é desastroso. Inclusive, eu até acho até que isso é um risco até para a medicação, porque a gente começa a ver tantos efeitos colaterais, né? E as pessoas com esse advento das redes sociais postando que às vezes uma medicação que tem um efeito maravilhoso, fantástico, né? A gente vê aí, por exemplo, dos implantes intradérmicos aí que, né, que virou uma polêmica que acabou sendo suspenso pela Anvisa, porque é exatamente isso, porque as pessoas se automedicam, porque as pessoas elas não entendem que existem complicações, que essas complicações têm que ser resolvidas pelos médicos, e para isso tem que ter alguém que prescreva. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade e conversar com a senhora. O que a senhora habitualmente sugere aos seus pacientes, aos seus clientes? Quais são os efeitos colaterais que a senhora observa que são resolvíveis na maioria das vezes? E o que a senhora chamaria a atenção? Batendo sempre na não automedicação. Então, assim que foi lançada a Tizepartida, que começou a chegar através daquela importação ilegal, nós nutrólogos, as equipes que a gente tem muitos grupos de nutrólogos de WhatsApp, a gente sempre conversava que o que iria acontecer seria a epidemia ou a pandemia de sarcopenia.
né? Porque as pessoas começam a usar medicação, não priorizam fazer exercício físico, não sabem como fazer uma dieta de qualidade, fazendo a medicação, sentem que usando a medicação podem comer qualquer coisa, vou beliscar um pãozinho e aí está o suficiente. Então, muitas vezes esse paciente ele passa a sentir muito mais efeito colateral do que ele realmente precisava ter. É uma medicação que pode causar a sensação de desidratação, é uma medicação que causa náusea. Se você tem uma dieta de qualidade ruim, dá uma sensação de fraqueza, de desânimo. Então, assim, uma das coisas que eu sempre priorizo para o paciente é ingestão de proteína. Vamos conversar com o seu nutricionista. A gente tem que otimizar. Se não está conseguindo fazer todas as alimentações, tem que fazer suplementação. Outra coisa, a medicação ela vem para agregar um estilo de vida saudável. Não é para limitar você de comer e você não conseguir fazer suas atividades diárias. Habitual, né? Você tem que fazer, você tem que manter o exercício físico, você tem que trabalhar, você tem que ter qualidade de vida. Então, se a medicação está numa dose em que ela está atrapalhando sua qualidade de vida, ela está errada. Ela tem que ser reavaliada, tem que ser muitas vezes reduzida ou aumentada. Metabolismo é algo muito individual, cada um tem o seu. Sim. Não quer dizer porque é um homem grande e forte ou uma mulher pequena que vai ter um metabolismo maior ou menor. Então, assim, é algo que eu sempre converso com o meu paciente. Sempre nós vamos começar da menor dose possível. Se é esse tratamento que nós optamos por você, para você, precisamos começar da menor dose possível e ir avaliando como você vai evoluir. Se você ainda está sentindo muito apetite, se está tendo a tendência de beliscar, ou se está comendo um volume grande ainda, avaliar através da bioimpedância que emagrecimento que está acontecendo. É emagrecimento de verdade? Porque emagrecer é perder gordura, não é perder peso. Sim, sim. Entende? Então, muitas vezes o paciente, eu não vou jantar porque eu estou tomando a canetinha e aí eu vou emagrecer mais rápido. Não vou fazer exercício físico porque estou sentindo fraqueza. Quando você não tem um acompanhamento médico, esses erros são muito comuns. Eu já recebi pacientes, infelizmente até de colegas, que usaram doses exacerbadas, ficaram constrangidos de procurar o colega, ficaram preocupados de ir numa unidade de saúde particular e ter muitas pessoas na fila, e aí amigos ou esposa entram em contato comigo e dizem: meu marido está passando muito mal. E a gente diz: vem aqui na clínica, vamos fazer medicação para reduzir esse efeito colateral. Então é uma medicação que a gente precisa ter cuidado, não é para todo mundo, não é de qualquer jeito. Entende? O acompanhamento médico e o médico responsável é fundamental. Isso é para você. Vocês estão vendo nesse bate-papo muito interessante com o Dr. Tiago e a doutora Katrina que o emagrecimento é algo muito complexo. Ele tem que ter um apoio multidisciplinar e é necessário que o nutrólogo esteja à frente desse processo. Porque é ele que vai ser o maestro da orquestra, é ele que vai ditar, é ele que vai orientar. E ele também que vai assumir, junto com o paciente, a solução das possíveis complicações. Nós temos que entender que a medicação ou o próprio balão que o Dr. Tiago abordou são procedimentos e medicamentos que têm efeitos, têm complicações. E nada melhor do que o médico para esclarecer as suas dúvidas. Então não é você chegar na farmácia, se automedicar, ou a vizinha compra, ou já tem na internet. Isso é um risco absurdo, gente. A gente pode estar desenvolvendo, através desse tipo de comportamento, doenças. E às vezes doenças gravíssimas. Então, o nutrólogo, ele é muito importante. Uma equipe multidisciplinar que tem um nutrólogo à frente é fundamental. E na Amazon Vita você tem isso. Você tem o Dr. Tiago, médico gastroenterologista, com uma experiência vasta na colocação de balões, com o objetivo de emagrecer. Você tem a nutróloga, a doutora Katrina, uma pessoa especializada em emagrecimento,
em atender você, mulher gestante. A gente sabe o quanto a mulher às vezes engorda bastante na gestação. E aquilo ali depois gera até um conflito, né, existencial, uma baixa autoestima. Então isso tudo vai interferir, às vezes até no relacionamento com o seu casamento, com o seu filho que acabou de nascer. Então, vá na Amazon Vita. É lá que você vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas, discutir com profissionais que têm experiência no que está fazendo, gente. Olha que coisa bacana. Isso é algo que vai trazer para você segurança. E não há nada melhor do que isso. Você está seguro com profissionais que vão atender ao que você deseja. E lá na Amazon Vita você vai ter isso aí. Então, dentro disso que a gente acabou de discutir, falar, como é que funciona, doutora? Eu fui lá, me consultei com a senhora, segui todos as suas orientações, participei da equipe multidisciplinar, né? Fui orientado na questão, né, da atividade física e tal. E aí, como é que funciona esse desmame? Porque a gente sabe que comer não deixa de ser um hábito, né? É um hábito, e cá para nós, um hábito maravilhoso. E é difícil, né? Embora a gente ouviu falar aqui que é algo que eu acho até que esse tempo é um tempo para a gente reprogramar, né, o nosso modelo mental gastronômico, vamos dizer assim. E aí, como é que a gente faz para a gente não voltar a ser o gordinho de outrora? Como é que vocês trabalham essa questão do desmame? Assim, lógico, a gente não vai chegar a detalhes, mas só para dar uma orientação aqui e tirar os fakes da história, né? Então, o desmame, antes do desmame, a gente tem que trabalhar na mudança do estilo de vida, né? Se o paciente atingiu o resultado e teve a mudança do estilo de vida, a gente vai reduzindo a dose até que essa dose para aquele determinado paciente mantenha o resultado. Se com toda a mudança do estilo de vida, a menor dose possível é o recomendado para a gente manter esse peso dele há aproximadamente 2 anos. Ou seja, se a gente fala de um grande obeso, eu precisaria chegar ao peso ideal, neste peso ideal, manter 2 anos. Então, é muito individualizado. Não tem uma receita pronta para todo mundo, é todo mundo igual. Infelizmente, é algo que o médico tem que ficar de olho a cada momento. Outra coisa que eu sempre converso com meus pacientes, como é uma doença crônica, é uma doença de difícil manutenção, eu sempre peço, olha, se você percebeu que está mudando, que você está deixando, está ganhando 2, 3 quilos, já é momento de você me procurar o nutricionista, não deixa passar da hora. Quando você deixa passar da hora, você não está deixando o tratamento para depois, você está se deixando para depois. E muitas vezes é muito mais difícil se esse resultado chega a extrapolar. Por exemplo, eu tenho pacientes que são ex-bariátricos e ainda assim chegaram a um peso maior do que antes da bariátrica. Olha. Sem a mudança do estilo de vida, nada muda. Então, o que eu posso entender pelo que a senhora definiu é que existe uma customização desse tratamento. Sim. Customização é exatamente uma individualização, cada um tem o seu tratamento. Então, eu vou ter o meu, você vai ter o seu e assim vai. Então, isso chama a atenção nossa para a importância, mais uma vez, de você ter um nutrólogo, ou você ter uma equipe chefiada pelo nutrólogo para estar coordenando, assessorando você. Porque muitas vezes você vai ter dificuldade para atingir aquele objetivo, ou ao contrário, você vai atingir aquele objetivo de uma forma rápida, mas você não vai conseguir manter. Você vai começar a engordar novamente. E isso certamente vai trazer um desespero, uma aflição para você. Mas se você tiver um nutrólogo, e na Amazon Vita você tem esse nutrólogo, você tem essa equipe que vai dar segurança a você. Então você vai ter a oportunidade de
Não. O que está acontecendo? Eu quero conversar com a doutora Catarina, eu quero conversar com o doutor Tiago, eu quero saber se isso que está acontecendo comigo é normal, até que ponto isso pode ser resolvido, até que ponto isso precisa ser resolvido e o prazo. Porque não existe receita de bolo. Outro dia eu vi um dado muito interessante, até na internet mesmo, venda de seringas já prontas para anunciando, inclusive, uma tabela de tempo e de peso. Então a gente vê, gente, que isso é fake. Gente, isso é fake. Olha isso aí que a doutora Catarina e o doutor Tiago estão falando. Isso é fake, isso é mentira. Você está perdendo dinheiro. E mais do que isso, você está perdendo a sua saúde. Porque você agindo dessa forma, sem nenhum tipo, né, de assessoria médica, você pode estar entrando numa situação de risco absurdo para a sua saúde. Então não acredite nisso. Isso são pessoas que utilizam da sua boa-fé, né, da sua necessidade de perda de peso, de emagrecimento, para oferir lucros. E que no final das contas isso pode levar você a uma situação de total risco para a sua saúde. Então eu acho isso importante o que a senhora falou, o que o doutor Tiago falou, porque caracteriza a importância de um profissional que tem compromisso com o seu paciente, que pode assessorar através do conhecimento técnico que vocês têm, no que diz respeito às complicações, como resolvê-las, como identificar essas complicações. O senhor falou há pouco a respeito das dosagens. A gente fica pensando, né, os leigos que não, né, até nós mesmos que somos médicos, a gente acha que a gente sabe, gente, a gente não sabe. A gente não sabe porque nós não somos nutrólogos. Nós não somos especialistas como o doutor Tiago e a doutora Catarina em perda de peso e emagrecimento. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, veja a importância disso para a sua saúde. E aqui mesmo em Santarém você tem. Você tem uma clínica especializada, a Amazon Vita, que lida com isso e que pode te ajudar. Eu queria aproveitar a oportunidade de ouvir de vocês, de preferência, doutora, olhando para aquela câmera, o que a senhora poderia dizer para esse futuro cliente seu, ou até mesmo aquele que se encontram em tratamento, né, dessa forma negligente ou mal assessorado, né, pelas internet da Vivo. O que a senhora poderia dizer para que eles se sentissem mais acolhidos na sua atividade profissional como médica nutróloga? Então, eu queria que vocês entendessem que nós estamos, apesar da agenda um pouco apertada, eu tenho auxílio do Tiago, auxílio dos nossos colegas lá na Amazon Vita, que nós estamos à disposição para cuidar de vocês com carinho, com humanidade, com responsabilidade e com muita honestidade. Assim, eu nunca oriento um paciente ou induzo o paciente por algo simplesmente preocupada com a parte financeira. Eu sempre me preocupo se aquele paciente vai ter um resultado adequado. Então, muitas vezes essas pessoas que estão vendendo para vocês, elas estão preocupadas única e exclusivamente com o lado financeiro. E não dá para dizer que o que tem ali é realmente medicação. Pode ter qualquer coisa. Você não tem o respaldo de nada, de nenhuma vigilância para aquela medicação. Então, assim, eu queria que vocês se sentissem acolhidos. Nós estamos à disposição para cuidar, para acolher. O lema lá, o lema, assim que fala? O nosso propósito fala aí, amor. É acolher, Cuidar e transformar vidas. Perfeito.
Eu acho que essa questão é a humanização, é a empatia. Eu acredito muito em profissionais como vocês que enxergam o paciente de uma forma empática, né? Se colocando no lugar daquele paciente. Porque a gente sabe que quando o paciente nos procura, ele está em franco sofrimento, né, doutora? Ele está num sofrimento que às vezes ele transcende o sofrimento físico. Às vezes é um sofrimento psíquico grande e às vezes ele está sozinho, porque às vezes a gente é casado, a gente tem filhos, a gente tem pais e mães, mas ninguém consegue entender a dor que a gente está sentindo. E às vezes até subestima. E Doutor, desculpa cortar você, mas assim, no meu consultório eu sempre tenho que ter lenço, porque muitas vezes eu recebo, principalmente mulheres, que sentam na minha frente e começam a chorar absurdamente, dizendo: você é a minha última chance. olha, Se eu não conseguir aqui, eu vou desistir, eu não aguento mais isso, eu tenho problema com meu marido, eu tenho problema com a minha família. Muitas vezes eu tive que ser um pouco psicóloga durante a consulta, acredito. porque é muito triste a situação das pessoas, que é muito fácil fingir que você está bem fora Sim, e muitas vezes não está. Eu recebo pacientes que no trabalho sofrem muito bullying pelos amigos, pelos colegas de trabalho, né? Não podemos dizer bullying. Brincadeiras bem maldosas, chega a ponto de dizer assim: fulana não pode ir no carro do transporte porque senão não cabe mais ninguém. Entende? E muitas vezes essas mulheres estão muito sofridas. sim. E eu queria que vocês entendessem que lá nós estamos para acolher. Perfeito. E é exatamente essa é a função, é o propósito da Amazon Vita. Eles definiram bem: acolher, né, transformar a sua vida. Você tem isso aqui mesmo em Santarém. Você pode ter acesso, né, a um serviço de qualidade, a um serviço que tem, através do doutor Tiago e a doutora Catraína, uma assessoria que vai dar a você todo o tratamento necessário para que você atinja o seu objetivo, que é o emagrecimento. E através do emagrecimento, a sua autoestima, né, ela cresce absurdamente, o seu relacionamento, seja com seu marido, seja com sua esposa, seja com seus colegas, aumenta a vontade de viver, gente. Isso é fundamental na vida da gente, que não adianta, como a doutora falou, não adianta a gente estar ali, né, numa maquiagem, né, doutora? A gente está ali fazendo selfie, a gente está ali tirando fotos de final de ano com a família, mas a gente não está legal, a gente não está feliz, entendeu? E a gente não está feliz por quê? Porque a gente precisa tomar uma decisão. E essa decisão é a Amazon Vita. É lá, através da doutora Catarina, do doutor Tiago, que você vai ter uma assessoria profissional de qualidade. Doutor Tiago, aproveitando esse gancho, né, eu gostaria que o senhor falasse aqui para aquela Câmara, o que o senhor falaria para aqueles pacientes? Eu vou pegar até os pacientes masculinos, né? Já que a doutora Catarina o foco é mais nas mulheres, ela falou basicamente aí das mulheres. Eu queria que o senhor falasse com os homens, porque nós homens, nós somos muito preconceituosos, gente. A gente não se acha gordo, a gente não se acha com necessidade de transformar-se. E não é verdade. A gente tem essa necessidade. Por quê? Porque também a gente tem a autoestima muitas vezes abalada, né, doutor? Então, o senhor que parece que pega mais uma população mais masculina, ou mesmo que não pegue, o que o senhor falaria para os homens? Olhando ali para aquela cama, o que o senhor faria para os homens? Né? Os homens que estão aí com seu acima do peso, no seu sobrepeso. Bom, é muito importante se cuidar. Às vezes o homem ele tem um costume de negligenciar a sua saúde. Ele tem vários papéis na sua vida, entre eles provedor, pai, trabalhador,
e a sua saúde fica de lado. De lado, silenciosamente, ela vai piorando, vem o ganho de peso e vem todo aquele conjunto de condições de risco que vão influenciar na sua saúde sem você perceber. E esse ganho de peso também pode refletir na disposição, na autoestima, na questão. A gente está na era das redes sociais, em que é preconizado um estilo de vida, de imagem, e às vezes bate uma certa frustração. Mas você não está sozinho. Eu acho que você precisa de ajuda, né, de uma pessoa, de um grupo de confiança para poder saber o que você tem e lhe propor a melhor estratégia para você sair desse ciclo vicioso que a obesidade nos torna. É o estresse do trabalho, a compulsão alimentar e a frustração. Aquela recompensa imediata. Ou aquele desvio. A gente sabe que os homens bebem mais e o álcool também mina todo o processo de emagrecimento. Entre homens e mulheres, o homem ele bebe mais. Isso é cultural, principalmente aqui no Brasil. E você precisa entender que, a depender da sua idade, você precisa de ajuda. E essa ajuda a gente tem plena convicção que a gente pode lhe ofertar da melhor forma possível. Tanto comigo, tanto com a doutora Katrina, tanto com o doutor Otávio, outro médico especializado na parte do emagrecimento, do balão, e o doutor Antônio, que é outro membro da equipe nessa área do emagrecimento, nutrologia e performance. Então, você não está sozinho, você pode contar conosco. Perfeito, isso é importante para você. Você daqui de Santarém, da região, dessa macro-região do oeste do Pará, você tem essa oportunidade aqui mesmo em Santarém, na Amazon Vita, através do doutor Tiago, doutora Catraína, doutor Otávio e doutor Antônio, que você falou há pouco, que fazem parte desse grupo, né? Além de psicólogos, nutricionistas, que fazem parte da equipe multidisciplinar que vai acolher você. Isso é fundamental. Gente, os resultados, eles não são mágicos. Os resultados, eles são frutos de muito trabalho, principalmente dessa equipe, do compromisso dessa equipe que tem para com você a necessidade de orientá-lo, de evitar que você encontre riscos para a sua saúde. Então eu gostaria de chamar a atenção, alertá-los que um tratamento adequado, em que a gente tenha bons profissionais, ele é fundamental para a segurança e para você atingir o seu objetivo. Caso contrário, você está perdendo dinheiro e levando a sua saúde a um risco absurdo. Então eu gostaria de agradecer ao doutor Tiago, à doutora Katrina, de ter nos presenteado com esse bate-papo que trouxe para a gente assim, informações preciosas para você que está aí. Porque, afinal de contas, esse podcast é para você. Nós estamos aqui dedicados com esses convidados maravilhosos, trazendo temas cada vez mais interessantes para você. É com todo carinho que a gente prepara esse podcast para dar a vocês a oportunidade de saber que existem serviços aqui mesmo em Santarém, acessíveis a você, que não há necessidade de você sair daqui para lugar nenhum, com profissionais que podem resolver o seu problema. Então, esse podcast é para você. Então, eu queria agradecer a oportunidade que você nos dá, nos ouvindo, nos assistindo lá, e no seu carro, na sua TV, no seu tablet, no seu celular, e também abrindo a oportunidade para que vocês possam questionar, discutir, mandar suas perguntas, tanto para a doutora Katrina quanto para o doutor Tiago, desse tema que a gente acabou de
debater nessa noite. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar, nós endereçaremos a eles e eles responderão para vocês, que eu tenho certeza que isso vai elucidar, esclarecer para vocês as suas dúvidas. E deixar aí como um aviso que é importantíssimo para vocês, a Amazon Vita. A Amazon Vita, gente, ele é o serviço de emagrecimento onde você pode ter segurança, qualidade nos resultados. Porque você tem por trás da Amazon Vita uma equipe que é consolidada, que tem anos trabalhando com resultados comprovados. E aqui mesmo, você não está online, né? Agora com a telemedicina, olha, eu fico tremendo quando eu vejo a tal da telemedicina, porque a gente não sabe quem está do outro lado, muitas vezes a gente não tem acesso quando a gente tem alguma complicação, e a gente vê muitas vezes um caça-níquel. Em outras palavras, apenas interessado no seu dinheiro, mas não interessado em você. Então você aqui não, porque você está lidando com profissionais que você está ali ao lado, que pode, em situações de complicação, poder ajudar vocês, poder dizer o que deve ser feito, com orientação, com segurança e, acima de tudo, com compromisso. Então, a Amazon Vita, você pode ter essa clínica, essa equipe ao seu lado, no processo de emagrecimento. Então, eu gostaria de presenteá-los, isso aqui é uma pequena lembrança do podcast, em agradecimento à oportunidade que vocês nos deram de estar aqui nessa noite, trazendo um tema tão importante para todos nós, principalmente para quem nos assiste e para quem nos ouve, e eu tenho certeza que foi algo assim ímpar, que vai trazer para todos os nossos ouvintes e telespectadores a oportunidade de conhecer mais sobre o que é que a Amazon Vita faz nas suas vidas, a importância, a segurança e o compromisso da equipe. Ficamos lisonjeados pelo convite, estamos muito felizes, um debate de alto nível sobre esse tema muito importante e só temos a agradecer. Obrigada. Então, eu convido vocês para nos assistir e traremos dentro de breve um tema também palpitante para que vocês possam nos acompanhar e ter essa oportunidade, né, de ter profissionais qualificados, experientes, que possam trazer diferença na sua vida, na sua saúde.